Eu sei que você trouxe a Bíblia, então, por favor, te convido a abrir em Marcos, capítulo 5. Vocês são crentes mesmo, né, gente? 11 horas da noite vocês aqui. Fala para a pessoa que está, tu é crente mesmo, assim com força. Tu não brinca em serviço não, tu é crente com força. Aleluia. Glória a Deus. Marcos capítulo 5, versículo 1. Eu fiquei sabendo que vocês acabam 5 da manhã, então... O sangue de Jesus tem poder, né, irmão? Tem gente que até já estava expulsando. Vamos lá, Marcos capítulo 5, versículo 1. Todos encontraram, amém? Graças a Deus. Eles atravessaram o mar. Está no singular ou no plural aí, gente? Eles atravessaram o mar, está no plural, ok? E foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, está no plural ou no singular? Singular, ok. Guardem isso, por favor. Um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém, olha que frase forte, ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz. Olha o que ele gritou. Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, ei, qual é seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios. Agora ele estava assentado, vestido, em perfeito juízo. E aí ficaram com medo. Vai entender, né, gente? Ok. Pois crente que é doido. Os que o tinham visto contaram ao povo que acontecera endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Porém, Jesus não permitiu e disse, vá para casa, vá para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. E aqui uma expressão forte. Todos ficavam admirados. Amém. Senhor, fala com a gente por compaixão e misericórdia. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. A proposta aqui é uma proposta pedagógica, é ao mesmo tempo uma ministração. Eu acho que isso que tem feito desse projeto um projeto tão especial para vocês, né? Que peço em nome de Jesus que vocês valorizem isso. Valorizem mesmo. Então aqui eu também vou tentar acompanhar esse projeto e
Tomara Deus que esse texto aqui venha de alguma forma fazer com que a tua vida cristã se torne mais eficiente, mais relevante, e que você saia daqui motivado a tal ponto de não conseguir guardar isso que você está vivendo aqui amanhã lá no seu serviço. Por que eu estou falando isso? Existem alguns capítulos bíblicos que não faz muito sentido o capítulo anterior nós lermos, porque às vezes são textos desconexos. Porém, aqui no Marcos, nesse texto do capítulo 5, só faz sentido a gente compreender o 5 se realmente a gente fizer uma leitura do 4. Para ganhar tempo aqui, eu quero explicar para vocês um pouco do 4. Vocês vão perceber a riqueza ainda maior que tem o 5. Uma parte do capítulo 4, Jesus está contando parábolas. Ele conta algumas parábolas. Das parábolas que ele conta, que são 4, eu queria chamar a atenção em 2. A primeira parábola, ou uma das, ele vem dizer sobre a necessidade de se pegar uma luz e não colocar ela debaixo da cama. Porque além de não ser eficiente para uma casa, é sinônimo de incêndio. Por quê? Porque cama no primeiro século é palha, e lâmpada no primeiro século é fogo. Então Jesus aqui está falando o seguinte: não coloquem os pés pelas mãos. O reino de Deus ele não pode ser afogado. O reino de Deus ele precisa ser colocado num alto lugar da casa, para que obviamente venha iluminar a casa. Nada mais, nada menos, ele vem trabalhar a ideia do dinamismo da vida missionária. Jesus aqui ele tem uma missão: estabelecer o reino de Deus na terra. É bem claro isso. Então essa figura de linguagem que ele usa, não coloque então uma luz debaixo da cama, mas coloca ela num alto lugar, porque é inteligente, não é à toa que as lâmpadas sempre ficam em cima. Jesus fala isso. Depois ele vai falar de uma parábola da semente de mostarda, que ele vem dizer que a semente do grão de mostarda é realmente a menor das hortaliças. Porém, quando ela é semeada e ela cresce, ela se torna incrivelmente a maior árvore das hortaliças. O que significa isso? Também é o reino de Deus. O reino de Deus começa pequeno, mas quando ele toma força, o reino de Deus ele começa inofensivo, mas quando ele cresce assim como uma semente de grão de uma semente de grão de mostarda, e a árvore, enfim. E além disso, outros evangelistas vêm trabalhar a ideia de que os galhos de uma árvore de mostarda são tão grandes que os passarinhos eles encontram morada. Então o reino de Deus também tem essa perspectiva de que até aqueles que não estão entendendo nada com o que está acontecendo acham sombra através de nós quando somos instrumentos do reino de Deus. Sabe quando as pessoas gostam de ficar com a gente? Quando as pessoas falam assim: você tem uma coisa diferente. Nós somos nada mais, nada menos do que sombra por um tempo que machuca tanto a alma das pessoas. Então Jesus ele vem contar essas parábolas. Só que como ele é homem também, ele se cansa. E ele vem pedir para os discípulos levarem ele e colocarem ele no barco. No texto original, se não me engano, em Mateus, é tão explícito que ele está cansado que no texto original vem dizer que os discípulos pegam ele no colo. É impressionante isso. Tamanha canseira de Jesus. Então Jesus chega no barco. Enfim, para onde eles vão? Eles vão atravessar. Para nós que somos brasileiros, quando a gente olha para o mar, estou no Rio, né, gente? Você pega o mar, o que tem depois do mar? É a África, não é? A gente não tem muito essa perspectiva do outro lado. Eu tive o privilégio de ganhar um presente de ir para Israel agora em janeiro. E aí eu entendi o que significa isso. Porque a Galileia, quando você está no mar da Galileia, você olha e você consegue ver realmente do outro lado. A gente não consegue ver porque a África está longe, mas
O galileu, aquele que morava na Galileia, quando ele está na praia, ele consegue ver o outro lado. E o que é o outro lado? Nos tempos de Jesus, esse outro lado é conhecido como Decápolis. O que é Decápolis? Decápolis é um conjunto de 10 cidades. Só que são cidades gentílicas. E aí a gente já tem um problema aqui. Porque por mais que o movimento missionário de Jesus fosse inclusivo, não é à toa que ele é do norte. Jesus é nortista. Galileia é norte, Judeia é sul. E por que ele é um missionário nortista? É porque no norte tem pobre. Eu estou falando na esfera de primeiro século, ok? Lá, na grande Israel, na grande Palestina, norte é lugar de pobre. As colônias leprosárias estão lá. As mulheres, quando entravam em processos menstruais de fluxos contínuos, elas eram mandadas para lá. Enfim, se tem um lugar que fariseu não gostava de ir, era para o norte. Por quê? Porque tem a ideia do impuro. Qual é o conceito farisaico mais presente qual é a teologia dos fariseus mais presente naquele momento? Se eu que sou puro, sou um fariseu, se eu toco num leproso, eu fico o quê? Eu fico leproso. Ou seja, a teologia farisaica é o seguinte: eu estou puro, eu toco no impuro, eu fico impuro. Mas Jesus, ele muda a dinâmica. Ele vem dizer que no movimento missionário dele, o puro que toca no impuro não fica impuro, mas purifica. Então Jesus, ele não tem muito essa questão de é gentil, é judeu, é negro, é branco, é amarelo, é pobre. O movimento dele inclui todo mundo. Ele está atravessando o mar, daqui a pouco o pau quebra. O que acontece? Ventos e maremotos. Maremotos não, né? Mas o vento que faz o mar ficar revolto. Eu não sei quem, mas alguém manda chamar Jesus, dizendo, pelo amor de Deus, a gente está aqui quebrando o pau, a gente vai morrer e Jesus está dormindo. Perceba que o texto lá em Marcos 4 não fala e ele fingia que dormia. Senão o texto diria, e ele finge que dorme. Mas o texto diz que Jesus está dormindo. Alguém vai acordar ele, eu não sei. Talvez Pedro, não sei porquê eu acho isso. Alguém vai acordar ele e falar assim: meu, você está tirando a gente? Não é possível, meu. O mar está quase indo a pique e você está dormindo. Dá para o senhor fazer alguma coisa? Eu não sei se Jesus era baiano, mas eu tenho uma leve sensação que ele era baiano. Então assim, ele foi com aquela leveza que um bom baiano tem. Ele vai, ele sobe no barco e aí ele vem. E o texto vem dizer no português, vem dizer que ele repreende o vento. Assim, acaba de acordar, imagina você. Está dormindo, o que você vai fazer agora? Eu vou escovar o dente. Não, eu vou repreender o vento. E o verbo repreender para a gente não tem muita... Repreender para a gente é igual um pai que vai falar com o filho. É mais ou menos isso. Mas o original desse verbo, ou esse verbo, é um verbo muito que vocês conhecem. É um verbo chamado impetimensen no grego. Esse verbo no grego, quando ele vai para o francês, ele vira um verbo que a gente conhece, que é o impeachment. Estou entendendo. Você acha que só no Brasil tem isso, né? Jesus, então, ele se quiser abaixar um pouco o microfone, pode abaixar, que eu não sei porque eu falo gritando. Pode abaixar. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Ok. Então Jesus, ele não tem nem senador, ele não tem nem... Ele chega e fala, ok, eu tiro o poder de vocês, cala a boca. Puf, acabou. O poder é meu aqui. Os pescadores de plantão, que é discípulo, pescadores não sabem muito bem, os caras ficam com tamanha crise, que eles falam, quem é esse? Ele não é apenas um professor de escola bíblica que conta a parábola. Ele tira poder do vento. Quem é esse que até o vento e o mar dá poder para ele? Ou no mínimo cede poder para ele. Os caras estão em tamanha crise que eles chegam lá em Decápolis, mas eles não descem. Porque vocês leram, eu não li sozinho não.
Eles atravessaram, mas quem desceu? Jesus. Você fala, Rodrigo, por que eles não desceram? Eu levanto algumas teses. Primeiro, porque os caras estavam com medo. Quem é esse cara, brother? Não, Pedro, quem é ele, brother? João, quem é ele? Ô Tomé. Imagina Tomé respondendo, eu vou saber. É doido? Eu, o mais incrédulo aqui, já vou saber quem é ele? Sei lá, vocês que me chamaram para seguir, ok, tô aqui, mas vamos lá, vamos ficar aqui. Os caras então estão no barco e eu levanto uma segunda tese do porquê eles não desceram. Porque lá é o quê? É Palestina? Lá é o quê? É Decápolis, é lugar de gente impura, é gentil. E para piorar ainda a situação, além de ser um lugar gentil, era um lugar que se concentrava porco. Com todo respeito aos palmeirenses. Estou no Rio de Janeiro, então posso falar. Então, além de ser um lugar gentílico, ou seja, tem a ideologia. Ou seja, a gente não pode se esquecer que a teologia, eles, talvez conscientemente eles não tinham, mas eles eram religiosos, eles moravam na Palestina. A ideologia que está na cabeça dos discípulos é o seguinte: eu não vou colocar o pé aí, porque se eu colocar eu vou ficar impuro, brother. Então, além deles estarem com medo, eles não querem descer, e além de ser uma terra gentílica, tem porco. Ou seja, é impuro ao quadrado. Assim, quem é esse mesmo? Agora eu não estou entendendo nada, porque o cara desce onde fariseu não desce, ele desce onde saduceu não desce, ele desce onde herodiano não desce, ele desce aonde a religião não quer descer. Quem está entendendo já vai fechando tudo aí para a gente ir embora logo, que não é muito falar não. E aí quando Jesus desce, ele encontra o melhor da cidade. O cara habitava em sepulcros, o cara tinha força que ninguém pegava ele não descansava. Eu acho essa frase forte, que nessa sociedade que a gente está vivendo, a gente não está descansando do jeito que a gente deve. Mas eu não estou falando que você está endemoniado, só estou falando para você refletir. Deixa bem. É bom a gente, né? O cara então habitava no cemitério, ele tinha força como ninguém pegava ele não descansava e o pior, se automutilava. Eu fico imaginando a pele desse indivíduo, eu fico imaginando o estado psicológico. Ou seja, esse cara sabia o que era ter uma vida ou ter um inferno dentro dele. Esse cara sabia. E às vezes eu vejo crentes, a minha vida está um inferno. Não, você não sabe o que é inferno, brother. Desculpa. Esse cara sabe. E aí, para nossa surpresa, quando ele vai recepcionar Jesus, porque ele é um anfitrião. Olha que cara legal. Olha o que ele fala. Ei, que queres comigo, vírgula, Jesus, vírgula, Filho do Deus Altíssimo? Olha que interessante. O próprio inferno encarnado naquele homem estava reconhecendo uma verdade que os discípulos ainda estavam perguntando: quem é ele? Os discípulos não sabiam que era ele, o inferno já sabia. E aí vem o pior, ou melhor, né? Tem crente que não ora, mas eu encontrei na Bíblia endemoniado orando. Olha que ele fala, abre aspas, rogo-te, é o endemoniado que está falando, rogo-te por Deus. Ele podia falar, eu rogo por Exu, caveira, sei lá o quê. Não, mas ele se submete. Eu rogo-te por Deus, que não me atormentes. Naquele momento Jesus faz uma das perguntas mais mal interpretadas pelos nossos pastores neopentecostais dos últimos 20 anos, que é a tal pergunta: ei, qual é teu nome, demônio? É importante a gente compreender que Jesus não estava fazendo uma pergunta aqui porque ele queria bater um papo com o demônio. De onde você veio? De onde você é? O que você veio fazer? Não. Quem lê esse texto superficialmente defende essa tese. Mas se você ler só um pouquinho mais, você vai perceber que existia uma tradição judaica que para alguém exorcizar alguém ou para alguém expulsar o demônio de alguém, está na lei. Você precisa saber o nome.
o teu nome é teclado? Então, ok, teclado, sai. O fariseu tinha moral para exorcizar um demônio se ele soubesse o nome do demônio. Só que o endemoniado é malandro. Quando ele responde o quê? Ei, somos legião. Em outras palavras, ele diz o seguinte: não mexe que a gente é muito, ou somos muitos. Tipo assim, é melhor não tocar aqui. Teoricamente, Jesus não tinha mais capacidade farisaica ou como um rabi de expulsar, porque ele não sabe o nome. É gente que não acaba mais, é demônio que não acaba mais. Teoricamente, se Jesus fosse respeitar a tradição farisaica, ele sairia dizendo: vamos voltar para o barco porque não deu certo. Meu Deus. Mas aí não é fariseu que chegou lá. E aí muitos falam que Jesus deu uma forcinha, falando assim: tá bom, eu deixo vocês ir para o demônio. E realmente Jesus falou, mas em nenhum momento os demônios falaram: manda a gente para os porcos, e aí os porcos vão se jogar e a gente morre. Não. Para o demônio, eles iriam para os porcos e iam permanecer naquele território. Porém eles se esqueceram que até de porco Jesus também manda. Até do que é impuro, quando o puro resolve dizer para descer precipício, ele faz o quê? O que acontece com os porcos? O que acontece com os porcos, gente? Morre. Se não tem carne para ficar encarnado, o que aconteceu? Vazaram dali. Quando a população viu aquela coisa, eu abro aspas para a Bíblia aqui, ó. Quando as pessoas daquela cidade se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido, em perfeito juízo, ponto e vírgula. Agora ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera endemoniado e falaram também sobre os porcos. E então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse. E o texto aqui no original, por favor, o suplicar aqui, por favor, Jesus, sai daqui. Não. O original é o seguinte: faz força de ficar e eu vou te empurrar, ok? A multidão está fazendo o seguinte para Jesus, ó. É uma sociedade, é uma sociedade que estava mais preocupado com o prejuízo financeiro por causa da morte de 2.000 porcos do que por uma vida. A gente está numa sociedade diferente? Você acha que o teu patrão te ama? Você não sabia que ele não te ama? Você só está na certeza porque você dá dinheiro para ele de alguma forma. Até então, dentro do ambiente empresarial, tudo bem. E quando isso é igreja? Isso é útil só pelo teu dízimo. Porém, o mais lindo do texto, eu já estou terminando, é que o texto não se encerra. Jesus, ele é educado, ele vai sair, ele vai voltar para o barco. Quando Jesus está subindo, o que está em juízo agora diz: ei, deixa eu subir. Aleluia. Você mudou a minha vida, brother. Eu não sei nem quem você é direito, mas você mudou a minha vida. Deixa eu subir, deixa eu te seguir, deixa eu limpar teus pés, deixa eu subir nesse barco. Jesus fala assim: já tem muito negro em crise nesse barco. Olha lá, olha para Pedro. Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Acho que já estavam até cantando a música da Estela. Quem é este que ia até... Quem é esse? 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 Jesus olha para ele e fala o seguinte: ei, vem para o barco não, porque senão vai sobrar para você, porque a viagem de volta para Galileia eu vou pegar pesado com esses caras. Faz o seguinte, vai para casa, porque o reino, ele não se estabelece em primeira instância nos holofotes da vida. O reino, para ser reino, se estabelece nos momentos mais íntimos. Vai jogar PlayStation com o teu filho de novo. Vai olhar para o teu filho: pastor, como que você defende que ele tinha filho? Tá bom, então não tinha mãe. Ô mãe, filho, quem é você? Eu não sei, mãe, chegou um aí, desceu do barco, tinha 12, meio atrapalhado, falando que era ele, eu também não sabia. Ele me purificou. Aleluia!
Mas ele não ficou impuro? Ele disse, não, ele... Eu estou aqui, ó. O senhor pode fazer um arroz com feijão para mim? Eu voltei. Um tal de reino de Deus entrou em mim, que pertencia a um reino diabólico das trevas, mas agora eu... E outra coisa, mãe, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Faz a marmita. Faz o fubá, coloca a farofa na feijoada, que eu vou comer rápido, porque eu tenho mais que fazer. O que você vai fazer, filho? Mãe, o negócio é o seguinte, desculpa, eu vou ter que ir logo, mas é porque eu vou evangelizar. Porque eu sei quem é ele. Tem uma galera que está lá em cima do barco perguntando, aí estão perdendo tempo. Mas eu sei quem é ele, então deixa eu ir logo. Mas filho, já vou, mãe, mas eu volto. O texto vem dizer que toda Decápolis olhava para ele e dizia, quem fez isso com você? Jesus. Quem fez isso com você, menino? Jesus. Ia para a esquina, ia para o açougue. O açougue, eu acredito que o açougueiro falava, moleque, não faz nada comigo, hein? Não. Eu era Saulo. Sou Paulo, calma. Jesus entrou. A Bíblia vem dizer que toda a Decápolis, as 10 cidades gentílicas, foram purificadas, sabendo e reconhecendo o que Jesus tinha feito na vida daquele homem. Sabe o que significa? Que para aquela região a luz saiu debaixo da cama. Sabe a aulinha da praia? Virou TCC. Virou MBA na vida do cara. E deixa eu falar uma coisa. Depois da segunda multiplicação de peixes, quando Jesus volta para aquela região, já tem uma multidão esperando. Sabe o que aconteceu? A semente de mostarda. E você fala que você não tem potencial. E você fala que você não tem background. E você fala que você não tem contexto. Não, pastor, eu não sou tão efetivo no reino de Deus. É porque eu não tenho contexto, você não sabe da minha história. Quer comparar? Você quer comparar a tua história negativa com a história desse cara? Quem vai ganhar? Dá um pouquinho de água. Obrigado. Eu vou acabar aqui. Eu não sou tão bom quanto o Belo, que fala 3 horas e vocês ficam olhando. Se eu falar mais 15 minutos, vocês me dão um tiro. Quer que ele pare? Já acabou o horário de verão. Ganhamos 1 hora a mais. E você fala que você não tem condições. E você fala que você precisa se formar primeiro. Eu não tenho nada contra estudo, pelo amor de Deus. Eu sou coordenador de um estudo de um seminário teológico. Só estou falando uma coisa para você. Sai do barco um pouco. Comece a ver um pouco mais além do teu umbigo. Sai do barco. Se ele desceu, você pode descer. Se ele desceu, mas eu vou ficar. Se ele desceu, desce. Como eu queria ter lido nesse texto bíblico assim, e Pedro desceu. Pastores, como eu queria ter lido, pastor, como eu queria ter lido, e João desceu. Ou vamos dizer, até Judas. Eu queria pelo menos ter lido, e pelo menos Judas desceu. Esse é o estado da igreja evangélica hoje. É muito nego dentro do barco. O que acontece? Perguntas que não precisam nem mais ser feitas. Esses dias estava escrito no mural da Faculdade Metodista de São Paulo, perto da minha casa, escrito assim, ó: Jesus é a resposta.
Aí um pichador veio e escreveu em cima: para qual pergunta? Tem perguntas que a gente vai fazendo no navio, ou no barco, no barquinho, sei lá onde. Sabe, a gente vai gastando energia. Sabe, briga dentro de igreja. Sabe, briga por ego, briga para saber quem é ele primeiro. E aí a gente vai perdendo. Enquanto isso, ele já libertou, já voltou para o barco para dar uma coça na gente. Aí ele vai atravessar, a gente em crise ainda. Aí vem Jairo. A volta, ele bate e volta. Quando ele volta, já tem Jairo esperando. E não era um fariseuzinho qualquer. Ele era o cara. Ele falou assim: eu sei quem você é. Vai para minha casa. Aí Jesus: gostei de você, vambora. No meio do caminho, vem uma outra que já sabe quem é ele, que toca na orla dele, sai virtude. E os caras estão tão ainda não sabendo quem é ele, que Jesus faz uma pergunta só para lascar, dizendo assim: alguém me tocou. Os cabeça de mandioca tá falando: mas tá me tirando, caramba, eu acho que Pedro olhou para João e falou assim: não dá, eu vou para lá, ele dá impeachment no mar, a gente chega, ele desce lá, agora a gente volta, ele está falando com um pastor da sinagoga. Caramba, será que ele não se ligou que esse cara, ele vai odiar ele em alguma hora? Mas não. Aí quando a gente pensa que já está por aqui com ele, aí vem uma mulher que eles não estão sabendo, toca, e ele pergunta: quem me tocou? Caramba, quem te tocou, Jesus? Vai perguntar para outro, caramba, tá todo mundo te amassando. Ei, alguma impura me tocou, e eu não fiquei impuro, eu purifiquei, de mim saiu virtude. Quem foi? Aleluia! Meu Deus! Esse é o movimento de Jesus Cristo. É um movimento que inclui quem quer ser excluído, ou até quem é excluído pelos outros. Esse é o movimento da igreja evangélica brasileira, que a gente precisa voltar a ela. Toda quarta-feira na nossa igreja nós estamos trabalhando os temas da reforma protestante. Gente, todas as vezes que eu pego um texto da reforma protestante, que foi base para a reforma, eu vejo o quanto a gente está distante. O quanto a gente está distante. Pastor, você está generalizando? Estou generalizando sim. O quanto a gente está distante de 500 anos atrás. O que aconteceu na Alemanha em 1517. A gente está distante. A gente está cada vez mais embarcado. A gente está cada vez mais no barco. E tem nego morrendo, tem nego se perdendo, tem mulher com sangue vazando. E a gente está lá tentando ter respostas para as perguntas que a gente nem sabe qual que é. Enquanto isso, ele não tem crise, ele vai fazer missão. Oh, glória. Enquanto isso, ele está fazendo missão. Então é isso que a gente precisa entender. Ou a gente sai do nosso gueto, ou a gente sai dos nossos casulos. Ok, eu sou pastor de igreja, eu não estou falando contra a igreja, eu não estou falando contra a instituição, só se eu fosse louco, desse um tiro no meu pé. Mas não faz sentido a gente ficar remoendo. Mas é irmã do círculo de oração. Não, é porque é o outro, porque todo mundo tem síndrome. Já viu as síndromes da igreja? Síndrome do pastor, é só ele pode pregar. A síndrome da círculo de oração, só ela ora. A síndrome do missionário, é só ele que faz o ID. Sabe, essas síndromes que não agrega em nada. Ei, pelo amor de Deus, vamos sair do barco. Que a gente consiga ter a capacidade de fazer um movimento inclusivo de Jesus. Ei, homossexual, está com dificuldade de largar o homossexualismo? Vem aqui, eu vou te ensinar. Ei, adúltero, o problema é que a gente já pergunta: e aí, Rafa, tá tudo bem? A gente ora para ele dizer tudo bem. Não é assim? Não é assim? A gente não quer que as pessoas falem: não, tá tudo bem. Por quê? Porque a gente está querendo fazer missão na igreja. O crente sai da casa dele achando que ele vai fazer missão dentro da igreja. Meu rei, eu te amo. Às vezes o modelo de Cristo para nós não se encaixa, porque não se encaixava, sabe para quem? Não é nem para os discípulos, deixa eles quietinhos que eu já falei muito mal deles. Não se encaixava nem para os discípulos de João Batista. Jesus, ele vai para o norte, o texto vem dizer, Jesus indo para o norte. João Batista está no sul, porque Herodes prende ele no sul.
Herodes, ele mora no sul, ele fica com ele lá, e aí o João Batista já está condenado, mas aí eu não sei em que momento o João Batista consegue conversar com os discípulos dele e fala assim: não é possível que o meu primo não é sensível a ponto, já que ele é o Messias, será que ele não vai vir aqui me tirar? Porque estão falando que vai acabar a minha cabeça vai ser cortada. Então, meus discípulos, façam o seguinte: vai lá no norte, pergunta para esse meu primo e fala se ele não vai me tirar daqui, ou ele não é o cara, ele não é o Messias, ele não é o cara que vai colocar Israel em ordem, Judá em ordem, a Galileia em ordem. Fala alguma coisa para ele, pergunta alguma coisa para ele. Aí os caras vão lá e falam, chegam lá no norte, é um território extenso. Pensar que ia de camelo, meu Deus do céu, doía tudo. Enfim, chegou lá: oh, Jesus, vocês são o quê? A gente é discípulo do teu primo. Me fala uma coisa. E a pergunta para tirar Jesus: é você mesmo? Não é porque não está batendo. O teu modelo messiânico não está batendo com o modelo do teu primo. O modelo messiânico que a gente está esperando é um outro modelo. A gente está tendo uma imagem, já que o imperador romano é braço forte, o mínimo que a gente espera de você é que você venha mais forte ainda. Aí o que Jesus vem dizer? Galerinha, é o seguinte: parabéns pela viagem, acho que vocês andaram bastante, mas fala uma coisa pro meu primo: os cegos estão vendo, é por isso que eu estou no norte, os mudos estão falando, é por isso que eu estou no norte, os surdos estão ouvindo. E fala para ele que já que tem muito rico no sul, o evangelho de Jesus Cristo, o meu evangelho, está sendo pregado a todos os pobres. Eu saí do casulo, deixa os fariseus lá, eu vim atrás de gente que ninguém quer. Ei, liderado, seja lá o que for, que a gente possa se sensibilizar a entender que ficar no barco faz sentido. É bom ter hora ver ele dar um impeachmentzinho aqui. A gente que é pentecostal, tem pentecostal aí, gente? Carioca é pentecostal, não existe carioca tradicional. Não existe, é tudo pentecostal. Eu acho que é gostoso a gente pedir o extraordinário de Deus. Eu acho bacana. Mas o que Ele pede da gente é só o ordinário. É só o básico. É sair do barco. É ir de encontro ao pobre. Quando eu falo de pobre, não é só o pobre que não tem dinheiro. Até porque a dinâmica de pobreza no mistério de Jesus Cristo, você vai entender lá nas bem-aventuranças. Gandhi, eu termino aqui, prometo. Gandhi disse: se todos os livros fossem queimados e toda a Bíblia se perdesse e só restasse as bem-aventuranças, a humanidade estaria salva se praticasse. Não é o pastor da Assembleia de Deus, foi Gandhi que disse isso. E a gente não está sabendo usar isso. Na sociedade capitalista, onde porco vale mais do que gente, feliz é aquele que ri, não é aquele que chora. Então, quando a gente pede no Pai Nosso que venha o teu reino, a gente está pedindo a maior loucura que a gente pode pedir. Ou se a gente está pedindo, está achando que é uma loucura, é porque realmente a gente não entendeu. Porque vem o teu reino, a gente está pedindo para que todos os nossos valores sejam invertidos. Porque na dinâmica de império dele, o pobre é feliz. É tudo ao contrário. Nesse sistema aqui, o cara que é nervoso e tem gogó, mas o reino dele é bem-aventurado é quem coloca panos quentes. Bem-aventurados são os pacificadores. Então você acha que você vai entrar nervosinho no céu? Tiago vem dizer, eu preguei isso ontem na nossa igreja: o ser humano consegue domar uma onça, mas não consegue domar a língua. Tiago 3, você vê lá. Tiago, ele tá inconformado, porque ele vê o ser humano com a capacidade de domar uma onça, um leão, um animal selvagem, mas ele tem dificuldade de domar a língua. E aí ele vem dizer o seguinte: eu estou parafraseando, pode a laranjeira dar figo? Aí ele fala com ele mesmo: não pode, laranjeira dá laranja. Mas como que um crente que adora a Deus na segunda fala mal do irmão na terça?
Para Tiago, o ser humano é mais irracional que a árvore. Porque a laranjeira dá laranja segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O crente... Vamos ficar de pé. Ai, ai. Eu queria cantar a tal da música. Eu não, quero ouvir a tal da música do vilão sou eu. Sabe por quê, filho? Quando eu estava ouvindo hoje que o Rafa me mostrou essa música, eu me lembrei do gadareno. Eu não estou chamando você de endemoniado. Eu também não sou endemoniado. Todos nós somos libertos por Jesus, sim ou não? Ok. Se nós formos libertos, e cá entre nós, a gente tem muito mais capacidade bíblica hoje de ser mais eficiente do que ele, né? Ok, você fala assim, mas ele teve encontro com Jesus, tá bom, mas, quanta escola bíblica a gente já quantas aulas da escola de princípios, se a gente canalizasse teoria feita aqui em missão, cá entre nós, gente, a Decápolis de vocês já estaria toda evangelizada. Ou no mínimo, todos já estavam ficando maravilhados com a tua postura. Sabe, eu acho que a nossa dificuldade não está sendo de ouvir. Temos bons pastores. É o Rafa, com todo respeito e com todo carinho. Você pegar um DVD desse, brother, você não evangeliza Decápolis não, negão. Brancão, amarelão. Você evangeliza o mundo. Se você aplicar isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Só esse homem aqui, o Nico. Só o Nicodemos, o que ele fala já dá pra gente evangelizar. Mas o cara com menos informações, teoricamente, porque a gente não vê que Jesus fez um discipulado de 3 anos com ele. Não. Foi tipo assim, oi, tudo bem? Quero te salvar, legal, o porco morreu, beleza. Ok, mãe, já voltei, tô indo embora. Eu comecei a evangelizar. E a gente com muita coisa, é com internet, é com YouTube, é com formação teológica, é pós-graduação em teologia. Esses dias eu vi um doutorado em divindade. Tem tudo. Para semideus. É curso para semideus, para a quarta pessoa da Trindade. Você tem de tudo hoje. Apóstolo, apóstola, bispo, episcopisa. Assim, eu não estou criticando aqui os termos. Pensa você não. Eu acredito numa igreja episcopal, eu acredito numa igreja apostólica, eu acredito numa igreja serva, eu acredito na igreja. Eu não estou falando. Mas sabe, eu acho que a gente tem muita teoria. Não sou contra a teologia, mas que tem muita caloria acumulada para a gente estar gastando com muito pouco. Que a gente possa sair do barco hoje. Você que parou de cantar, volta a cantar. Você que falou aí, vindo para cá, eu nunca mais vou liderar. E nunca mais, rapaz. Você não tem chamado, o chamado que tem você. Não, entendeu? Não, porque eu não vou entrar no meu casulo. Que é você? Quer ver você voltar logo? É só ficar ceguinho igual o Saulo. Aí você acorda já orando. Eu nunca vi isso. O cara estava matando o cara ontem. Ele cego já estava de joelho orando. Quem é você? Ei, volta a cantar. Volta a pregar. Você que tinha um sonho de fazer missão. E você acha que só porque não compraram os teus sonhos, você vai... Ei, Paulo ficou na geladeira 13 anos. Abaixa a bola. Você fez 4 anos de teologia, já o Paulo ficou 13. Ficou 13, guardadinho. E quando ainda foi para Jerusalém, se não é Barnabé para falar para ele, o cara se converteu mesmo. Porque Pedro e Tiago não estavam acreditando. Não, deixa esse cara vir aqui, ele quer matar nós. Ele matou nosso amigo Estevão, caramba. É doido, ele quer se infiltrar. Barnabé fala assim, calma, o cara se converteu, fica quieto. Sai do barco. Sai do barco porque a Decápolis vai pegar fogo. Aleluia. Jesus voltou e viu aquela multidão. Ele vai voltar um dia. E quando ele voltar e ver que você ganhou tantas almas para Jesus, ele vai falar, parabéns. Entrai nos aposentos do meu Senhor. Sejamos eficientes.
Sai do barco hoje. Vamos cantar essa canção. E que Deus fale ao nosso coração. Pode ser, meu filho. Canta aqui.